estou me dirigindo a você que terminou a faculdade de Direito e agora, o que fazer em matéria de aperfeiçoamento, de educação continuada? O que nós temos aí para dizer para vocês a respeito desse tema? Bom, feita a faculdade, eu vou falar sobre o aspecto importante do direito do consumidor para vocês. Se fizer a faculdade, não é toda a faculdade que tem um curso no seu currículo direito do consumidor. Algumas têm, outras não, é? E um direito importantíssimo hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho interessante e, para dizer a verdade, imprescindível, que vocês façam uma continuação daquilo que fizeram no curso de Direito, terminada a faculdade, a respeito do direito do consumidor. Por que isso é importante? Bom, primeiro, já falei que normalmente as faculdades não têm o direito do consumidor no seu currículo do curso normal de graduação em Direito. Depois, o mercado, tudo que nós fazemos no mercado envolve direito do consumidor. Você vai comprar uma passagem de metrô ou uma passagem aérea, relação de consumo, direito do consumidor. Você vai assistir um jogo de futebol, um show de um artista, direito do consumidor. Quer dizer, você vai comprar um automóvel, comprar alguma coisa em loja de departamento, direito do consumidor. Então, tudo do nosso dia a dia tem alguma coisa a ver com o direito do consumidor. E como é que eu não tive isso na faculdade? Então, agora é a hora de você se aperfeiçoar e entrar num curso de pós-graduação que tenha na sua temática o direito do consumidor. Direito do consumidor centrado mesmo, um curso específico sobre direito do consumidor. Eu comecei a dar essa matéria como professor da PUC São Paulo no pós-graduação, mestrado e doutorado, então stricto sensu, nos anos 80. Em 84, 85, comecei a dar essas matérias de direito do consumidor no pós-graduação. E lá na PUC São Paulo, fui eu que criei o Departamento de Direitos Difusos e Coletivos na Faculdade de Direito e o Núcleo de Direitos Difusos e Coletivos no pós-graduação, mestrado e doutorado. Fui o primeiro chefe de Departamento de Direitos Difusos na Faculdade de Direito da PUC São Paulo e primeiro coordenador do mestrado e doutorado em Direitos Difusos e Coletivos. Primeiro e único, até hoje sou eu o coordenador. Não sei porque as pessoas sempre me reelegem. Eu fico lá coordenando o direito do consumidor. Então, na década de 80, comecei a fazer essa matéria de direito do consumidor ser alcançada pelos alunos. Não tinha no curso de graduação. Então, começou a se estudar isso. E, com a experiência que eu tinha do Ministério Público, enfim, atuando na área de direitos sociais, né, defesa da cidadania e das pessoas que tinham uma vulnerabilidade no mercado, etc., houve um estudo acadêmico, por assim dizer, em matéria de direito do consumidor. Então, fui fazer cursos fora do Brasil, etc. Então, tinha aquela experiência de direito do consumidor. Quando aconteceu da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, não é? A Constituição Federal trouxe um dispositivo determinando ao Congresso Nacional que fizesse um Código do Consumidor. E aí, então, devido às grandes modificações que ocorreram da Constituição para cá, o ministro da Justiça daquela altura era o ministro Paulo Brossard, que depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, um gaúcho já falecido. O Brossard nomeia uma comissão para fazer um Código do Consumidor. Então, aí a professora Ada Pellegrini Grinover, falecida ano passado, ela coordenou essa comissão, ela presidiu essa comissão e foi integrada por várias pessoas, entre elas por mim e pelo ministro Herman Benjamin, do STJ, que na ocasião era promotor de justiça comigo, no Ministério Público. Então, nós fizemos um Código do Consumidor, esse código foi debatido no Brasil e fora do Brasil, em congressos internacionais, sugestões de professores de todos os países para o nosso projeto de Código do Consumidor, ele acabou sendo aprovado em 1990. Então, a minha participação na elaboração do Código do Consumidor, eu acho que deu para mim uma experiência muito interessante, que é de conversar com pessoas
tanto do Brasil como fora do Brasil, a respeito do tema. E aí, então, fizemos um comentário ao Código do Consumidor. O nome é Código Brasileiro de Direito do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto. Então, todos os autores do anteprojeto, Ada Grinow, Benjamin e eu, somos os autores desse código que, editorialmente falando, é o mais exitoso no mercado, né? Então, tem várias reedições, etc. E por que isso? Chamando todo mundo para direito do consumidor. É uma matéria super importante e com um código para ser estudado, quer dizer, um diploma legal específico sobre essa matéria de direito do consumidor, e na faculdade não tem. Então precisamos incrementar os cursos de pós-graduação. Foi aí que surgiram vários cursos de pós-graduação, alguns já cumpriram sua meta e se encerraram, e outros estão aí plenamente ativos no mercado, a todo vapor, etc. Então, acho que é importante vocês estudarem essa matéria do direito do consumidor por conta de ter um código específico, de ser uma matéria viva do dia a dia de todos nós, né, que todos nós somos consumidores, afinal, desde o ministro do Supremo, presidente da República, até o gari. Todos somos consumidores, né? Então, nessa medida, é imprescindível que se estude o direito do consumidor. E nas faculdades, não tendo no currículo regular essa matéria, o que nos sobra? Fazer um aperfeiçoamento. Fazer com que essa matéria chegue ao nosso conhecimento e nos apetreche para exercer a profissão. Então, como é que você vai ser um advogado em direito do consumidor, que existe a todo momento, sem estar preparado para isso? Então, é importante que você tenha uma educação continuada, pós-graduação, fazer uma pós-graduação lato sensu, não é? Envolvendo essa matéria do direito do consumidor. Aí você vai se aperfeiçoar, vai estudar especificamente os aspectos do Código de Defesa do Consumidor, o porquê disso, o porquê daquilo, estudar a relação de consumo, distingui-la da relação civil comum, da relação comercial ou empresarial, né, para saber o que está dentro do regime do Código do Consumidor. É a relação de consumo. Então, o que é isso? Você vai estudar num curso de pós-graduação. Com essa expertise, depois de fazer um curso e ter uma formação pós-faculdade, né, pós-curso de graduação, em direito do consumidor, aí sim você estará aparelhado com todas as condições de trabalhar no mercado, seja como advogado autônomo, seja como advogado de empresa ou advogado de associação de defesa do consumidor. Enfim, você terá condições de saber do que se trata e poder exercer a profissão. Então, acho sumamente importante vocês fazerem um curso de pós-graduação em direito do consumidor para aperfeiçoarem aquilo que receberam de orientação na faculdade. Então, façam sim um curso de pós-graduação em direito do consumidor para se aparelharem para melhor exercer a advocacia no dia a dia de todos nós, saindo da faculdade. Então, um grande abraço e boa sorte a todos.